Oiê, sejam bem-vindos ao meu quarto. Trouxe vocês aqui hoje porque o vídeo de hoje vai ser super intimista. Eu vou dividir com vocês a minha trajetória profissional, um pouco da minha história também, como é que eu comecei a trabalhar com moda, o que aconteceu na minha vida, como eu decidi se eu fiz faculdade ou não, como é que eu comecei, como é que eu abri as minhas duas marcas, como é que eu cheguei até aqui, o que eu tô fazendo aqui. Eu acho que vai ser muito legal, porque eu particularmente amo conhecer mais da história das pessoas que eu sigo, que eu admiro, que eu acompanho. Eu amo conhecer histórias porque tudo tem uma história por trás. Eu amo poder saber o background das pessoas, porque nada acontece do dia pra noite, nada é por acaso, ninguém tá em lugar nenhum por acaso, tudo tem uma história por trás. E eu vou dividir a minha com vocês hoje, então senta que a gente vai bater muito papo. Bom, vamos começar pelo começo, vamos voltar aí alguns aninhos lá atrás, uns 7, 8, 9 anos atrás, que foi quando eu acredito que eu tive os meus primeiros contatos com esse universo da moda e que isso começou a construir em mim o desejo de fazer isso assim na minha vida, de trabalhar com isso. E eu vejo que a moda na minha vida, ela não foi como um boom. Ai, eu acordei um dia, nossa, eu quero trabalhar com moda e eu quero ter uma marca, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Não, eu vejo que foi muito um processo e talvez você vai se identificar comigo. Eu lembro que quando eu tinha por volta de 13, 14, 15 anos, hoje eu tenho 23, eu comecei a ir em brechós com a minha mãe. Eu já contei brevemente essa história no meu Instagram, mas nunca a história completa como eu vou dividir, tô dividindo com vocês hoje. E eu comecei a ir em brechós com a minha mãe e eu comecei a amar aquela experiência, que é uma experiência muito única. Quem já comprou em brechó, quem compra, vai entender um pouquinho do que eu tô dizendo. O quanto é especial você encontrar suas próprias peças, você editar os seus próprios looks, você vestir algo e parecer que aquilo foi realmente feito pra você, que ninguém vai ter igual. E eu tive esse primeiro contato com a moda de forma muito especial. E eu lembro que nessa época, sei lá, em 2013 mais ou menos, o brechó ele ainda não era tão amado e tão bem visto quanto ele é hoje. Então as pessoas ainda torciam um pouco o nariz, ninguém da minha roda de convívio, assim, meus amigos, pessoas próximas, consumiam em brechós, então eu era meio que a única pessoa e eu sempre tive muito orgulho disso, eu achava o máximo, porque eu sempre gostei de roupa diferente e isso foi aumentando em mim o meu desejo, na verdade não o meu desejo, mas o meu amor por moda, por poder me vestir, e aquilo pra mim naquele momento era um hobby. E guardem essa informação, que a gente vai usar ela um pouquinho mais pra frente, quando eu contar sobre como eu abri o Old, que é a minha curadoria de peças, enfim. Mas vamos voltar aqui lá em 2014, mais ou menos, que é onde a gente tá. Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa muito visual e sempre tive muita habilidade com coisas manuais. Eu acho que essa é uma coisa muito legal da gente observar. Às vezes a gente fica por aí na vida dando murro em ponta de faca e a gente não consegue olhar para as nossas habilidades. Às vezes a gente quer olhar muito para fora quando tudo que a gente precisa para poder descobrir o que a gente realmente quer fazer, o que a gente gosta, o que a gente é bom, olhar para dentro, olhar para as pequenas coisas. E hoje eu percebo o quanto eu sempre tive facilidade com coisas manuais e com coisas visuais. Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, por volta de 9, 10 anos, minha avó colocou em aulinhas de crochê, aulinhas de pintura, e isso foi crucial também para as minhas marcas no futuro. Por isso que eu falo, não despreze as pequenas coisas e não despreze os pequenos começos, porque lá na frente, tudo que você passou e tudo que você aprendeu vai ser útil para você de alguma forma. E aí eu lembro que nessa época, 2014, 2015, eu tinha um primo, tenho um primo maravilhoso, Vi, eu sei que hoje você vai ver esse vídeo. Você precisa ser citado aqui porque você foi muito importante nesse processo na minha vida também. Ele sempre foi muito antenado em internet, nessas coisas e tal. Eu lembro que nessa época, o boom de e-commerce, lojas online, estava chegando aqui, né, no Brasil, enfim. Claro que isso sempre existiu, mas isso ficou muito mais... Isso fez um boom, né? As pessoas começaram a começar ali consumir na internet. E eu sempre fiz várias coisas manuais legais. Eu lembro que eu e minha mãe, a gente sempre decorou a nossa casa, a gente sempre gostou de garimpar móveis, de pintar cadeira. Enfim, fazer tudo. E meu primo falava, cara, por que você não abre uma lojinha online com coisas que você sabe fazer e tal? E eu comecei a pensar naquilo, falei, cara, que legal. Poxa, poderia ser muito bacana. E aí eu lembro que nessa época eu tava no ensino médio, eu tava entre o primeiro e o segundo ano do ensino médio, eu tinha mais ou menos 15 anos. Eu falei, bom, bora fazer. E ele me incentivou e aí eu comecei a fazer. Comecei a pintar camisetas, eu lembro que eu pintava camisetas, pintava almofada, fazia acessórios, várias coisas manuais. E aí eu lembro que eu fiz essa mini coleção de peças, eu fiz todos os exemplares e ele foi na minha casa um dia, gente, é muita história. Ele foi na minha casa um dia pra gente fotografar essas peças, porque na época eu não tinha um celular bom, acho que eu nem tinha celular na época, e ele tinha um celular um pouquinho melhor. E aí ele foi lá em casa, a gente fotografou todas as peças e fez a lojinha online. E eu fiquei super feliz.
E aí as coisas começaram a acontecer. E eu no ensino médio, conciliando o colégio com esse hobby que era pra mim no momento, fazer essas peças, vender e tal. E aí eu lembro que surgiu a oportunidade de uma feirinha de moda muito legal na minha cidade, que é uma feirinha super bacana, super lindinha aqui. Eu acho que é uma das feirinhas mais legais que tem aqui. E tinha na época, né? E aí surgiu uma oportunidade para poder se inscrever e participar. E eu fui lá e me inscrevi. Fui fazer a entrevista com a mulher que era coordenadora, dona da feirinha na época, e deu tudo certo. Eu consegui expor na feirinha, fiquei super feliz. E a feirinha acontecia todo sábado. Então, na época eu tinha 16 anos, eu me lembro muito bem. E eu era a expositora mais jovem da feirinha. Eu achava aquilo o máximo, eu levava muito a sério. Eu fazia colégio na época, né, ensino médio. Meu colégio tinha técnico junto, então eu fazia de manhã e à tarde o colégio. Então eu não tinha muito tempo livre nessa época. E aí eu lembro que quando eu tinha feirinha no sábado, eu passava às vezes a madrugada, quase que toda assim, fazendo peças, porque todas as peças eram muito manuais. Então pintar almofada, fazer acessório, arrumar tudo, e eu fazia tudo, eu pintava sacolas, eu fazia tudo muito personalizado, porque eu sempre fui muito assim, e eu sou até hoje. Pra poder levar pra feirinha, e foram assim vários sábados desse jeito. Minha mãe sempre me ajudou muito também. Graças a Deus eu sempre tive muito apoio, muita ajuda, mas eu sempre fui muito atrás do que eu queria também. Eu lembro muito bem que no dia que eu cheguei pra conversar com a dona da feirinha, ela era organizadora da feirinha e dona do espaço também, então ela mandava em tudo ali. Eu cheguei pra conversar com ela pra ver se ia rolar de expor nessa feirinha. Aí eu lembro que eu cheguei, minha mãe parou, ela me levou e eu falei, mãe, bora. Ela falou, não, vai lá. Eu falei, você não vai descer comigo? Ela, não, você vai lá e vai conversar e vai resolver. Eu falei, cara, bom, eu preciso ir, eu quero muito expor nessa feirinha, é o que eu quero fazer, eu gosto, então eu vou. E eu fui, conversei com ela, deu super certo. Eu lembro que eu tava muito nervosa, mas eu encarei mesmo assim. Eu sempre fui de ir muito atrás do que eu queria. Bom, consegui, tava expondo na feirinha, conciliava o colégio com esse meu hobby na época. Comecei a vender também para algumas pessoas do colégio. Amigos compravam, pessoas do colégio, e fazia a feirinha nos sábados. Tudo indo bem, até que eu comecei a chegar no fim do ensino médio, ali no terceiro ano. Eu tava com 18 anos, eu lembro, na época. E eu precisava começar a decidir o que eu ia fazer. Meus amigos já estavam começando a pensar que eles iam fazer, que faculdade eles iam fazer, pra que rumo eles queriam tomar. E eu tava curtindo muito isso que eu tava fazendo, né? Que na época era um hobby, só que eu tava muito feliz, porque era algo que eu amava fazer. Era um hobby, só que tava entrando uma grana também. Mas eu também levava a sério, porque era algo que eu gostava, mas ainda não era um trabalho. Era mais um hobby. E aí eu precisava me decidir, bom, o que eu vou fazer daqui pra frente? Eu lembro que eu pensei, falei, cara, eu gosto muito disso, eu acho que eu quero fazer isso. Quero trabalhar com moda, acho que eu vou fazer uma faculdade de moda. Só que aqui na minha cidade não tinha nenhuma faculdade de moda legal. Não tinha faculdade de moda na Federal, que era o que eu queria fazer na época. E eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer, sabe? Poxa, se for pra fazer uma faculdade, eu quero fazer algo que eu realmente goste. E aí, eu lembro que eu acabei me inscrevendo em publicidade, depois de muito pensar. Falei, bom, vou me inscrever, vou fazer o vestibular. Se eu passar, é isso. E aí eu passei em publicidade, que era o que tinha que mais se aproximava de moda, que era o que eu queria fazer. E aí eu fiquei naquele dilema, naquele impasse. Bom, vou pra publicidade, vou passar, sei lá, 4, 5 anos da minha vida nessa faculdade. Ou eu abro mão e mergulho de cabeça nesse trabalho que eu comecei a fazer e vou a fundo e vou fazer esse negócio virar. Depois de muito pensar, na verdade, eu acho que eu nem precisei pensar muito assim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu não consegui fazer muito as coisas por fazer, sabe? Tipo, eu não sei explicar, eu preciso encontrar propósito naquilo que eu faço, eu preciso encontrar alegria, prazer, propósito. Propósito, essa é a palavra. Porque eu acho que quando você encontra propósito naquilo que você faz, por mais simples que seja aquilo, você consegue ter força pra continuar. Porque se tem uma coisa que a gente precisa ser nessa vida, é resiliente. Nada é fácil. Mesmo que você faça algo que você gosta, você vai precisar ser resiliente. Não vou nem falar em algum momento, mas todos os dias. Então, eu, por exemplo, sou assim, se eu faço algo que eu não encontro propósito, eu não consigo permanecer. Porque aquilo logo para de fazer sentido pra mim. Então eu precisava encontrar propósito naquilo. Eu falei, cara, eu vou abrir mão, não vou fazer. Eu vou mergulhar de cabeça nesse trabalho, eu vou fazer isso dar certo. E assim foi. Mergulhei pra poder fazer aquilo dar certo. Eu lembro que nessa época eu já ia fazer 19 anos, né? Tava no fim dos meus 18, ia fazer 19. Foi aí que eu decidi, eu já era maior de idade, falei, cara, vamos. Eu comecei a correr atrás de tudo. Quando eu comecei a loja, né, a lojinha que tinha outro nome, não se chamava Flore na época, o que é hoje se chamava Camarim na época, gente. Era todo colorido, enfim. Um dia eu vou
fuçar umas fotos pra poder mostrar pra vocês. E eu falei, cara, esse nome não dá mais. Eu criei ele quando eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 19, né? Muita coisa já mudou, eu amadureci. Falei, bom, preciso mudar esse nome. E aí eu fiquei pensando, mudei o nome, dei o nome pra Flori. Eu falei, preciso construir outra identidade visual, criar novas peças, abrir um CNPJ, fui atrás de tudo sozinha, fiz as peças, fiz as fotos pra poder lançar um novo site, tudo diferente do jeito que eu queria naquela época. E eu lembro que não foi fácil, eu enfrentei muitos desafios. A gente começou com a Flori com uma coleção 100% de crochê. Hoje que a gente já introduz na marca algumas peças, né, de roupa, outras modelagens, enfim. Mas na época era 100% crochê. Eu fiz cada pecinha daquela que foi entrar no site. Todos os exemplares fui eu que fiz. Lembro que eu decidi recomeçar a marca assim e deixar pra trás as coisas que eu fazia antes, que eram os acessórios, as camisetas pintadas, e eu quis deixar a marca um pouco mais madura. E mesmo assim manter a pegada diferente, handmade, sustentável, que eu sempre gostei e eu queria que a marca tivesse. Crochê era algo... Lembra que eu falei pra vocês das aulinhas de crochê que a minha avó me colocou pra fazer? Aquilo me deu um start na época e recomeçar a marca. Eu falei, bom, eu vou começar com uma coleção de crochê. Era pra ser só uma coleção naquele começo e depois foi dando tão certo que hoje a marca é 80, 90% crochê. E aí eu comecei com uma coleção assim, que ia ser mais viável pra mim, de várias formas, tanto financeiramente quanto produção, porque era algo que eu conseguia fazer na época. Então eu produzi essas peças, fotografei. Eu lancei essas peças, isso em 2016. E foi. Aceitei o desafio que eu tinha feito pra mim mesma e segui pra frente, e aquilo então se tornou o meu trabalho. E os desafios, obviamente, começaram a aparecer, porque não é tão simples assim você ter um negócio, abrir uma loja, abrir uma marca, o que for. Então eu comecei a ter que ter responsabilidade com esse trabalho, comecei a ter que lidar com clientes, lidar com pessoas, lidar com as minhas próprias expectativas também. Eu comecei a precisar aprender a ter paciência, me tornar uma pessoa resiliente, entender que nada acontece do dia pra noite. Eu passei por muitos desafios nessa trajetória toda até chegar aqui e eu sou muito grata por cada um deles. Eu sou muito grata por ter topado o desafio, por ter aceitado, sabe, o desafio da Elisa de 15 anos, que foi quando eu comecei. E era um hobby pra mim, mas um hobby que eu levava muito a sério. Depois do desafio da Elisa de 19 anos e poder estar aqui hoje com 23 anos, eu ainda sou muito jovem, mas com muito mais força, com muita experiência, com muita bagagem, com muito mais certeza do que eu quero, muito mais resiliente. Toda vez que eu encaro um desafio hoje, eu consigo olhar pra trás e ver tudo que eu passei, ver da onde eu saí, como eu comecei, também conseguir enxergar onde eu quero chegar, sabe? Eu acho que realmente os melhores negócios da vida são aqueles que te fazem crescer não só profissionalmente, mas como pessoa também. Eu posso dizer que eu cresci muito como pessoa. Eu aprendi, eu acho que eu recebi, assim, das maiores preciosidades que eu poderia receber na vida, que foi aprender a ter paciência, aprender a ser resiliente, como eu falei pra vocês. Tem uma coisa que eu precisei aprender, foi ser resiliente. E entender que cada caminho é um caminho. O seu caminho não é igual ao caminho do outro. A gente se compara muito e olha o que a gente acha que pra fulano aconteceu em um mês e pra gente não aconteceu em 1, 2, 3 anos. E a gente acha que porque não aconteceu em um mês, não vai acontecer nunca mais. Eu lembro que eu era muito assim no começo da minha trajetória. Eu achava que as coisas tinham que acontecer na velocidade dos meus passos. Que eu achava que por ter começado... Tô sendo super sincera aqui com vocês. Que por ter começado muito cedo, as coisas tinham que dar certo logo pra mim. E a vida não é assim, a vida não acontece no nosso relógio. Deus é perfeito, Ele sabe o tempo de todas as coisas, a gente só precisa dar passos, e não só dar passos, mas permanecer. Porque às vezes a gente quer dar 1, 2, 3 passos e a gente acha que se não aconteceu ali, não vai acontecer nunca mais, então eu não vou continuar caminhando. É sobre uma caminhada, é sobre um processo, é sobre um construir. Uma coisa muito valiosa que eu também aprendi é saber fazer o que tem que fazer com o mínimo recurso possível. Quando eu comecei a marca, eu botava a roupa na minha irmã, fotografava com o meu celular nela e botava no site, fazia os posts no Instagram e editava sozinha e produzia as peças, embalava, enviava. E até hoje minha irmã se tornou minha modelo oficial. Então eu nunca tive medo de todos esses desafios e eu encarava cada um deles, e eu sei que isso é muito importante quando você tá construindo algo. Isso te dá bagagem, isso te dá resiliência, isso te dá força, sabe? Isso te dá realmente bagagem, experiência, uma história. Hoje eu sei que aonde eu tiver, se eu tiver um celular simples ou uma câmera, sabe,
surreal, eu vou conseguir fazer um trabalho incrível, porque eu aprendi. Ao invés de eu abrir mão, porque aquilo tava difícil demais, eu resolvi encarar. E não vou falar pra vocês que eu nunca pensei, eu nunca fiquei triste, que eu nunca chorei, que eu nunca pensei em parar. Não vou falar pra vocês que eu pensei em desistir, porque pra mim, meio que desistir nunca foi uma opção. Independente do que acontecia, eu continuava, mas já tive momentos de falar, cara, será que realmente vai dar certo pra mim? Será que realmente isso é pra mim? Mas eu continuei e não me arrependo de ter continuado, muito pelo contrário, sou muito grata. Enfim, estamos na Flori e o tempo foi passando, eu reformulei a marca em 2016 e foi indo, se tornou meu trabalho, eu comecei a viver disso e quando foi em 2017 para 2018, a minha paixão por brechó estava ali dentro. Eu construí a Flori muito em cima de uma pegada handmade, sustentável, que é algo que eu amo. No meio desse processo eu também me tornei vegetariana, que foi em 2014. E ali no comecinho, então isso pra mim sempre foi muito importante, trazer sustentabilidade pra marca, trazer peças exclusivas, que é muito do que eu sou. Eu vendo na Flori, eu produzo na Flori aquilo que eu gostaria de usar, aquilo que eu amo. Então a Flori é assim. E o meu amor por brechós continuava aqui dentro, que foi onde eu tive o meu primeiro contato com a moda, que eu falei pra vocês guardarem essa informação lá atrás. Enfim, eu sempre garimpei muitas peças, o meu armário, ele é, sei lá, 80% brechó. Se vocês quiserem um dia, eu posso até fazer um tour pelas minhas roupas e mostrar todas as minhas peças de brechó. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem. Eu faço. E aí eu lembro que eu tava com muita peça nessa época, em 2017, 2018. Olha que doido, como coisas incríveis podem surgir de coisas muito simples, de atitudes muito simples. Eu falei, cara, eu tô com muita peça, acho que eu vou dar uma desapegada nessas peças e tal. E aí eu comecei a separar essas peças, fiz várias fotos legais. Eu sempre fui muito detalhista, então qualquer coisa que eu pegava pra fazer, eu acho que isso é uma coisa muito importante pra quem quer, sabe, construir um negócio, pra quem quer fazer o que gosta. Você não pode ter medo de fazer o que tem que fazer, você não pode ter medo de encarar desafios e você tem que dar o melhor de si todos os dias. Ter um negócio é dar o melhor de si todos os dias, porque aquilo depende de você. Enfim, eu fiz várias fotos legais, super lindas e coloquei no meu Instagram pra desapegar. E as peças saíram praticamente todas. Eu vi que as pessoas, elas sempre se interessaram muito pelas minhas roupas, porque eu sempre usei peças muito diferentes, peças de brechó. Sempre gostei disso e sempre fui super antenada. E eu vi que deu super certo e eu me lembro muito bem que nessa época não era tão simples assim garimpar peças. Quem frequenta brechós, quem compra peça de brechó sabe, entende o que eu vou falar. Não tem como eu falar pra você que você vai num brechó e de cara você vai encontrar várias peças incríveis e vai sair super estilosa, porque não é assim que acontece. Realmente, comprar em brechós, encontrar peças legais é um processo, é uma curadoria. Você precisa ter um olhar treinado, você precisa ter prática. E eu já fazia isso há muito tempo. Eu comecei a fazer isso com 13, 14 anos. Já fazia isso há 4 anos da minha vida, entendeu? Já me vestia disso, então eu já tinha experiência. E eu sentia falta de ter uma curadoria de peças legal, para que a pessoa pudesse ir e escolher peças que já foram pré-selecionadas. E eu percebia que as pessoas, elas queriam muito consumir, mas tinham muita dificuldade de comprar. E ali eu vi uma oportunidade. Eu falei, bom, as pessoas gostam das minhas roupas. Então elas gostam da minha curadoria, elas gostam do meu olhar, elas gostam do meu estilo. Cara, então vamos colocar isso aqui pra acontecer. O que eu vejo que não tem, vamos colocar pra acontecer. E aí eu comecei. Eu lembro que eu coloquei um nome provisório na época, que é Old School. E eu achei esse nome super legal. E eu fiz um Instagram só pra isso, coloquei as peças e tal. E vendeu tudo. Eu falei, bom, vamos continuar. Eu vi que as peças saíram, eu garimpei mais um pouquinho de peças e coloquei. Garimpei mais um pouquinho de peças, coloquei. Garimpei, coloquei, garimpei. Fiquei um tempo fazendo isso e, cara, legal. Acho que tá na hora de abrir um site. E aí eu fui, abri o site. Chamei a minha irmã para trabalhar comigo tem pouco tempo. Agora, mais um passinho que eu tinha dado. Antes eu vendia só pelo direct, depois passei a ter o site para poder oferecer outra experiência para as pessoas que iam comprar, colocar fotos bonitas, enfim. Tá, tudo deu certo do dia pra noite? Óbvio que não, mais desafios apareceram pela frente. Eu perdi o primeiro Instagram do Old, tive que começar esse novo do zero. Teve lançamentos que eu fiz que, nossa, incrível, vendeu tudo. E teve lançamentos que eu fiz que no primeiro dia não vendeu nada. Acontece. E foi em mais esses desafios que eu aprendi a ter mais e mais e mais resiliência, mais paciência. Entender que nem tudo depende de você. Antes eu pensava muito assim, achava tudo depende de mim, se eu fizer tudo vai dar tudo certo. E as coisas não são assim. Às vezes você faz tudo certo e as coisas acabam indo errado. Tá, mas por quê? Simplesmente porque nós não temos o controle absoluto. Pode ser que você faça tudo certo e ainda assim alguma coisa vá mal.
Porque nós não temos o controle de tudo nas nossas mãos. A vida é um conjunto de muitas variáveis, mas eu creio que uma coisa nós temos nas mãos, que são as nossas decisões, as nossas atitudes. Então eu decido algo e em cima daquela minha decisão eu tenho atitudes correspondentes, independente do que acontece ao meu redor. Eu sempre tentei pensar muito assim, independente das adversidades, independente das dificuldades, eu queria algo. E eu ia perseguir aquilo até o final. E é isso que eu tenho feito até hoje. Várias coisas aconteceram, eu nem sei falar pra vocês quantas vezes saiu eu, minha irmã e minha mãe. Minha irmã, minha modelo oficial, e minha mãe sempre comigo em tudo. E saía pra fotografar peças do Old, sei lá, domingo num sol de meio-dia, e a gente saía pra fotografar no sol e leva a mala de roupa e troca no meio da rua e faz. Gente, nem sei falar pra vocês quantas vezes. E assim, até hoje isso ainda acontece, tudo pra poder fazer o melhor, fazer as coisas acontecerem. E é assim, eu me sinto muito feliz com tudo. Eu acho que são essas pequenas coisas que fazem a gente crescer. E eu tenho realizado, assim, um dos meus maiores sonhos hoje, que é poder ter a minha família trabalhando comigo. A minha família é cheia de pessoas talentosas e a minha mãe é maravilhosa, assim. Eu nem sei se eu citei nesse vídeo, mas foi com ela que eu aprendi muito do que eu sei sobre moda. Ela sempre teve um senso estético, assim, incrível, uma habilidade surreal. Tudo relacionado à moda, relacionado a trabalhos manuais, eu aprendi muito com ela. A minha irmã também, linda, maravilhosa, as minhas irmãs, né, gente? E assim, eu olho pra minha família, eu vejo um time perfeito. E poder, assim, viver isso com elas e saber que tudo que eu fiz lá atrás também me ajudou a plantar o que eu venho colhendo hoje, o que eu vou colhendo na frente, me faz ser muito grata. Me faz ser muito grata por ter começado, por não, principalmente, muito mais do que ter começado, não ter desistido. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco da minha história. Tentei resumir um pouco pra vocês, senão eu ficaria aqui dias e dias falando. Mas espero que vocês tenham gostado e eu quis compartilhar esse vídeo também pra dizer pra você que às vezes tá aqui me assistindo, me vê pelo Instagram, ou às vezes nem me conhece, tá me conhecendo agora. E às vezes você olha pra você e fala, cara, eu acho que não vai dar, eu não vou conseguir o que eu quero, eu acho que eu vou ter que abrir mão do meu sonho, eu acho que isso não é pra mim, eu acho que fazer o que você gosta, o que você encontra propósito, não é pra mim, é só pros outros. Eu queria te falar que isso é uma mentira e que se você tá pensando assim, se existe algo que você deixou pra trás, que você possa retomar, que você não desista. E também compartilhar um pouco da real com vocês, porque às vezes a gente olha pra vida do outro e acha que tudo é uma crescente, né? Que a pessoa, ela começou com tudo perfeito e ela tá naquele lugar porque ela foi colocada ali. Sabe? Isso não existe, tudo é construído, tudo tem, como eu falei pra vocês, um background, uma história, um processo. E eu quis compartilhar um pouco do meu com vocês, pra poder dividir isso. Então, se você assistiu até aqui, deixa um like e deixa um comentário pra mim também. Me fala se vocês gostaram desse vídeo, o que mais vocês gostariam que eu compartilhasse e contasse aqui, ou me conta um pouquinho de vocês também pra eu poder conhecer mais de vocês. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, porque eu tô aqui, quero estar aqui pra continuar compartilhando toda essa história e toda essa trajetória com vocês, pra que a gente possa crescer juntos. E vou deixar aqui embaixo também o Instagram da Flora e do Old pra vocês poderem conhecer. Essas duas marcas maravilhosas que eu tenho muito orgulho de ter começado, que são muito especiais, que são marcas reais, tem por trás pessoas reais. Eu nem contei pra vocês detalhes, mas um dia eu posso vir aqui falar como é o processo de produção das peças, como são as pessoas que hoje eu tenho, que são parceiras que trabalham comigo na Flora, no Old, produzindo as peças, costurando, enfim. Muito conteúdo legal pra colocar aqui. Me digam nos comentários se vocês gostariam de vídeos assim, contando mais dos bastidores das marcas e como é o dia a dia de poder viver tudo isso. Essa loucura que é trabalhar com moda, ter duas marcas, porque trabalhar com moda também não é glamour, é muita ralação, muita, muita, muita mesmo, mas eu amo. E é isso, gente, já me alonguei demais. Um super beijo, vai lá pro Instagram pra me acompanhar lá também e se inscreve no canal. Tchau!